Os anfíbios são amplamente utilizados em estudos embriológicos, graças à sua rápida velocidade de desenvolvimento e seus embriões relativamente grandes e abundantes. Esses estudos são de extrema importância para a compreensão do desenvolvimento de organismos vertebrados. Por isso, neste vídeo, detalharemos as principais fases do desenvolvimento de anfíbios, desde a fecundação até os estágios finais de seu desenvolvimento. Os anfíbios são vertebrados anamnióticos, ou seja, não formam o âmnion que, entre outras funções, permite o desenvolvimento dos embriões em locais com pouca umidade. A maioria dos anfíbios possui fertilização externa, ou seja, ocorre fora do corpo da fêmea. Os ovos dos anfíbios são em sua maioria classificados como ovos mesolestos heterolestos. Isso significa que possuem média quantidade de vitelo e que o vitelo é distribuído de forma desigual pelo citoplasma do ovo. A porção do ovo que possui maior concentração de vitelo é chamada de polo vegetativo e a outra, polo animal. É importante entender os tipos de ovos dos animais porque isso influencia em como vai ocorrer a clivagem, um dos primeiros processos do desenvolvimento embrionário. No caso dos anfíbios, o primeiro plano de clivagem é longitudinal, se estendendo do polo animal ao vegetal. No entanto, a maior concentração de vitelo no polo vegetativo serve como um impedimento às clivagens, e por causa disso, o início das divisões, que começa no polo animal, desce lentamente ao vegetativo. Dessa forma, quando o primeiro sulco de clivagem está tentando entrar na barreira provocada pelo vitelo, a segunda clivagem já teve início no polo animal. Essa clivagem também é longitudinal e ocorre em ângulos retos em relação à primeira. Já a terceira clivagem é equatorial e ocorre mais próxima do polo animal, justamente pela grande concentração de vitelo no polo vegetal. Assim, esse plano de divisão divide o embrião em 4 blastômeros menores, os micrômeros, na região animal, e 4 blastômeros maiores, chamados de macrômeros, na região vegetal. Esse tipo de clivagem típica de anfíbios recebe o nome de holoblástica desigual, pois, apesar de não estar restrita a só uma região do ovo, divide o embrião em células de tamanho desiguais. Conforme esse processo ocorre, o polo animal com maior velocidade de divisão se enche de micrômeros, enquanto o polo vegetal abriga macrômeros com grande quantidade de vitelo cada. Os embriões de anfíbios contendo de 16 a 64 células são normalmente chamados de mórula, origem em latim para o termo amora. Isso porque nesse estágio lembram uma pequena amora. Já a blastocele, visível a partir de 128 células, marca a passagem de mórula para blástula. No entanto, estudos com a rã Xenopus levis mostram que a blastocele tem origem bem antes, desde o primeiro sulco de clivagem, que forma um alargamento intercelular na região animal, que dará origem à blastocele ao se expandir. Mas quais as funções da blastocele? São duas principais. A primeira é impedir uma interação prematura entre os macrômeros de baixo e os micrômeros de cima, o que interferia no destino que essas células precisam tomar. A segunda é permitir a migração das células durante a gastrulação. Neste grupo animal, não existe apenas um tipo de gastrulação, mas sim vários. Por isso, nesse vídeo, vamos focar no gênero da rã Xenopus, que recebeu muita atenção das pesquisas nos últimos tempos. Durante a gastrulação, ocorrem movimentos celulares que formam esse primeiro rascunho corporal do embrião, formando os 3 folhetos embrionários, mesoderme, endoderme e ectoderme. No gênero Xenopus, o mapa de destino das células, ou seja, o estudo do que cada célula irá originar, mostrou que as células formadoras da mesoderme são aquelas somente das camadas profundas do embrião. Já as precursoras da ectoderme e endoderme são as das camadas superficiais. O início da gastrulação se dá na zona marginal do embrião, perto do equador, onde os hemisférios vegetal e animal se encontram, e ali será posteriormente o lado dorsal do animal. Essa posição dorsoventral é determinada pela entrada do espermatozoide no ovo, que direciona rearranjos assimétricos citoplasmáticos. Assim, o ponto de entrada do espermatozoide será o futuro lado ventral do embrião, enquanto o lado oposto a essa entrada formará o lado dorsal.
Essa simetria de componentes do citoplasma leva a um posicionamento do blastóporo no lado oposto da entrada do espermatozoide e acima dos blastômeros vegetais. Assim, nessa futura região dorsal, ocorre o primeiro movimento, que é uma invaginação, marcando a formação do arquêntero inicial. As células se deslocam para o interior do embrião, mas mantêm o contato com a superfície externa por uma parte em filamento. Por causa dessa drástica mudança de forma, são chamadas de células garrafas, e elas revestem o arquêntero inicial, formando um blastóporo em forma de fenda. O próximo passo é uma epibolia das células do polo animal, que se expandem, cobrindo o embrião e indo em direção ao blastóporo, ao mesmo tempo em que as células marginais sofrem involução. A partir do momento em que essas células marginais em involução chegam ao lábio dorsal do embrião, elas vão se interiorizar, se dirigindo para dentro e formando as superfícies celulares internas de lâminas externas. Assim, as células que compõem o lábio dorsal estão sempre em mudança, sendo as primeiras aquelas células garrafas, que se invaginam para formar a borda anterior do arquêntero. Outras células seguem e nesse processo de interiorização, o arquêntero vai se desenvolvendo. A blastocélia é deslocada para o lado oposto ao lábio dorsal. Além disso, a região do lábio do blastóporo se expande, desenvolvendo lábios laterais e ventrais, formando um anel chamado de rolha ou tampão vitelínico, em volta das células endodérmicas que continuarão na superfície do polo vegetativo. Quando isso é também internalizado, finalmente, os epitélios germinativos foram posicionados, com o endoderma no interior, o ectoderma pela superfície através de epibolia e a mesoderme entre eles. Assim, é possível dar início à diferenciação dos tecidos, a organogênese. Logo após o processo de gastrulação, todos os vertebrados em desenvolvimento são muito semelhantes, compartilhando algumas características como arcos de Gelras, notocordas, medulas espinhais e rins pronéfricos. É só após a gastrulação que os embriões irão desenvolver características mais especializadas, pela diferenciação dos tecidos embrionários, que resultam nas características que estamos acostumados a ver nos diferentes grupos de vertebrados. Esse processo de criação de tecidos e órgãos especializados durante o desenvolvimento do embrião é denominado organogênese. Primeiramente, vamos focar na diferenciação do ectoderma e na formação do tubo neural e outras estruturas do sistema nervoso. Esse processo é denominado neurulação e embriões nesse estágio do desenvolvimento são conhecidos como neurulas. Em anfíbios, como o xenopus, a maior parte do tubo neural do girino é produzida por neurulação primária, onde um tipo especial de mesoderma estimula a formação do ectoderma, o qual se invagina formando um tubo oco. A partir desse processo, o ectoderma original é dividido em 3 conjuntos de células. Uma porção mais interna, que corresponde ao tubo neural, que formará o cérebro e a medula espinal, uma porção mais externa, que dará origem à epiderme da pele, e uma região de ligação entre o tubo neural e a epiderme, de onde partem as células especializadas, como as células da crista neural, os neurônios periféricos e as células da glia. Nos anfíbios, há também a formação do tubo neural caudal, originado pela neurulação secundária, a partir de um sólido cordão de células que se inserem no embrião e, subsequentemente, torna-se oco. Esse processo pode ser entendido como uma continuação da gastrulação, no qual as células do lábio dorsal do blastóporo continuam a crescer ventralmente, dando aos embriões, anteriormente esféricos e em estágio de gástrula, o formato de um girino linear. A ponta dessa região em crescimento é denominada articulação cordoneural, e é ela que contém importantes precursores da placa neural e da notocorda. Outro processo importante, não só no desenvolvimento de anfíbios, mas em todos os animais, é a diferenciação das células da mesoderme. Esse processo é tão diversificado que um embrião em estágio de neurula pode ser dividido em 5 regiões diferentes de mesoderma. O cordomesoderma é o responsável pela formação da notocorda e o estabelecimento do eixo corporal antero-posterior. A notocorda é um cordão de células transitórias que induzem a formação do tubo neural. O mesoderma paraxial é um tecido que se localiza na parte de trás do embrião, próximos à espinha. Suas células formam somitos, blocos de células mesodérmicas localizados em ambos os lados do tubo neural que irão produzir muitos dos tecidos conjuntivos das costas.
O mesoderma intermediário é o responsável pela formação do sistema urinário e dos dutos genitais. Já o mesoderma da placa lateral dá origem ao coração, vasos e células sanguíneas do sistema circulatório, como também ao revestimento da cavidade do corpo e de todos os outros componentes mesodérmicos dos membros, com exceção dos músculos. Por fim, o mesênquima da cabeça irá contribuir para a formação dos tecidos conjuntivos e da musculatura da face. O endoderma, terceiro folheto embrionário que vamos mencionar nesse vídeo, tem a função de construir o revestimento de dois importantes tubos no nosso organismo, o tubo digestivo e o tubo respiratório, ambos derivados do intestino primitivo. Esses dois tubos possuem uma região em comum, localizada na porção anterior do embrião. Essa região é chamada de faringe. O desenvolvimento de órgãos importantes associados ao sistema digestório é dado através de células do tubo digestivo, localizadas na faringe, que se constringem para a formação de importantes órgãos, como o esôfago, o estômago, o intestino, entre outros. No final do intestino, uma depressão coberta por membrana é formada pelo encontro de dois tecidos embrionários, o ectoderma e o endoderma. Durante o desenvolvimento do embrião, o rompimento dessa membrana dará origem ao ânus. É interessante observar que a endoderme apenas forma o revestimento desse tubo e das glândulas associadas a ele, enquanto as células mesodérmicas são as responsáveis por formar os músculos ao redor desse tubo, permitindo o peristaltismo. Já o tubo respiratório cresce a partir do tubo digestivo. Um suco localizado no centro do assoalho faríngeo estende-se ventralmente e bifurca-se para formar os brônquios e os dois pulmões. Além de falarmos sobre a especificação dos tecidos germinativos, é importante mencionar como são formados os eixos corporais em anfíbios. A formação do eixo antero-posterior, por exemplo, está ligada à formação do eixo dorsoventral. Eventos desencadeados na fertilização do embrião, relacionados a uma proteína chamada de beta-catenina, iniciam a movimentação da mesoderme. Um acúmulo nuclear de beta-catenina no lado dorsal do embrião está relacionado com a indução de genes dorsais específicos, que contribuem para a formação dos eixos dorsoventral. Além desse processo, a migração das primeiras células mesodérmicas induz o ectoderma acima delas a produzir estruturas anteriores e posteriores do embrião. Esse processo de formação é denominado indução embrionária primária e é fundamental para a organização do embrião e estabelecimento dos eixos anteroposteriores. Depois de passar por todos esses estágios de desenvolvimento, os anfíbios estão prontos para entrar nas fases larvais, também chamadas de pós-embrionárias, onde continuam se desenvolvendo até se tornarem adultos. Os girinos representam a forma larval de eclosão dos anfíbios. Após saírem de um envoltório gelatinoso, onde ficam durante o desenvolvimento, essa forma larval começa a nadar e buscar por alimento. Os girinos passam por um processo bem conhecido chamado de metamorfose, no qual há a regressão de sua cauda e formação dos membros desses animais, dando origem ao indivíduo adulto e finalizando seu desenvolvimento. Esse foi um vídeo desenvolvido por alunos do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina, dentro da disciplina de Embriologia Animal.